exaltado, elogiado. Depois dessa entrada triunfal, ele seria crucificado na cruz do Calvário. Mas foi para isso que ele veio. Ele veio para cumprir a sua missão, para dar a possibilidade do homem ser salvo. Ele veio para realmente fazer aquilo que não houve possibilidade do homem fazer sozinho, que foi receber a vida eterna. Jesus, ele foi aclamado como rei, mas foi sacrificado como cordeiro. Um cordeiro de Deus que tirou e continua tirando o pecado do mundo. Mas também podemos dizer que ele foi aplaudido, foi elogiado, foi louvado como rei. Porém, o livro de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17, nos mostra que ele, na mesma semana em que ele foi aplaudido e louvado como rei, ele lavou os pés dos seus discípulos. Nós temos que aprender o seguinte, que Jesus, ele é a expressão da glória de Deus, ele é a expressão do amor de Deus em ação. Jesus, ele se posicionou como servo, e o livro de Mateus, capítulo 20, versículo número 28, nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. O Deus que criou todas as coisas é o mesmo que lava os pés dos seus discípulos. Agora, o que nós podemos aprender aqui é uma grande lição de humildade. Imagine o Deus que criou o universo, que nos criou todas as coisas. Ele se coloca na posição de servo e lava os pés daqueles que eram seus discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos naquela ocasião, Jesus estava também lavando os nossos. Jesus também estava lavando os nossos pés. Nós também estamos na história e fazemos parte da história da redenção, fazemos parte da história de salvação, fazemos parte da história de resgate por parte de Cristo. Nós estamos na mesa com Ele, nós somos lavados, não da sujeira física, mas somos lavados da sujeira dos pecados. E no capítulo 13 de João, versículo número 8, e quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, e Simão diz: Senhor, como pode? Eu é que deveria lavar teus pés, tu vem lavar os meus pés, eu não vou aceitar isso. E ele diz: olha, aquele de quem eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Se eu não lavar, Simão, os teus pés, tu não tem parte nenhuma comigo. E quando Jesus fala isso, Simão diz: então pronto, tu não lava apenas os pés, lava as mãos, a cabeça, me lava o corpo por inteiro, porque eu quero ter parte contigo. Eu compreendo que Pedro tinha esse sentimento. E Jesus responde para Pedro: olha, Pedro, quem já tomou banho não precisa tomar banho novo, não basta apenas lavar os pés. Aquele que não for purificado por Cristo não tem parte com Cristo. O lava-pé é uma simbologia de purificação. Aqueles que não forem purificados por Cristo não tem parte nenhuma com Ele. Aquele que não for lavado por Ele não tem parte com Cristo. Eu também aprendo que Jesus, em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, em tudo aquilo que Ele fez no seu ministério, em tudo aquilo que Ele fez no seu sacrifício, na morte de cruz, eu entendo que Jesus é a revelação da graça, do amor infinito de Deus para com o homem. Por isso que Ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente no meio do seu povo, Deus atuando na história. Ele é Emanuel, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus presente no meio do seu povo. Jesus, Ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, na pessoa de Jesus, nós podemos compreender e ver a revelação da graça infinita de Deus, revelada a nós, seres humanos, ilimitados e pecadores. Jesus Cristo, Ele é a graça perfeita, a graça imaculada do Deus eterno. Ele é a revelação mais sublime do amor que não mede sacrifícios, do amor que está disponível a todo ser humano. E ao contrário dos reinos
e dos reis da terra, onde os súditos dão a vida para defender o reinado do seu rei, onde os súditos se sacrificam pelo seu rei, ao contrário dos reinos da terra, o reino de Cristo e o rei Jesus, ele é ao contrário, ele é quem dá a vida pelos seus súditos, foi ele que deu a vida pelos seus discípulos, ele é o rei que perdoa os seus homicídios, os seus homicidas, quer dizer, aqueles que estavam ali tirando sua vida, ele diz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Ele é o rei que perdoa pecados, ele é a graça salvadora de Deus, e nós somos salvos pela graça, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele é a graça salvadora de Deus. Diante, meus queridos e amados irmãos, diante dessa palavra, diante dessa história de Cristo, diante do relato verdadeiro da entrada triunfal de Jesus, ali na sua última semana de ministério aqui na terra, onde o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, começa a fazer parte da história, aquele que foi aclamado como rei, mas foi crucificado como um cordeiro para purificar e para tirar os nossos pecados, aquele que foi aplaudido, que foi louvado como rei, porém lava os pés dos seus discípulos, nos dando a lição que nós estamos aqui para servir, não para ser servido, e diante da revelação da graça, do amor grandioso de Deus, diante da expectativa que temos de receber a bênção e as bênçãos do Senhor, qual será agora a nossa posição diante desse rei que perdoa pecados, diante desse rei que derramou o seu sangue para nos perdoar, para nos lavar, para nos deixar mais alto que a neve? Qual será e que resposta você dará à revelação do amor de Deus em Cristo Jesus? Que resposta você dará à palavra de Deus que vem até os nossos corações? Qual vai ser a sua posição agora diante de um rei que lava os pés dos seus súditos? Que resposta você dará ao Deus que nos visita em Cristo, ao Deus conosco? Que resposta nós vamos dar ao rei que chorou por nós, e esse choro foi por amor? Ao rei que chorou por amor, que resposta você dará ao rei que morreu em nosso lugar, ao rei que morreu a nossa morte, ao rei que tomou o lugar de punição que era para nós, que era para mim e que era para você, ao Deus que, vendo a impossibilidade do ser humano receber a vida eterna por outros caminhos, ele envia o único filho que ele tinha para ser sacrificado, crucificado, morrer em uma cruz, ser humilhado, ser cuspido. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Existe um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E muitas vezes o que nós estamos fazendo é ter vergonha do Evangelho, como alguns têm, como alguns faz questão de não divulgar que crê em Cristo, de não divulgar que serve a Deus. Qual será a nossa resposta diante do sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo terá valor a partir do momento que nós nos posicionarmos de forma positiva, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Porque não adianta ficarmos aqui a noite toda cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. Não adianta ficarmos cantando os hinos belíssimos e apenas com palavras. Nós precisamos ter atitudes de pessoas que realmente foi tocado por Cristo, de alguém que compreende e sabe o tamanho do sacrifício que Deus fez por nós, por Ele simplesmente ter nos amado, e nesse tempo que Ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e no livro de João,
Ele nos revela que Ele nos amou, o versículo 1 do capítulo 3, Ele nos amou até o fim. O amor de Cristo por nós é até o fim. Não é um amor que começa e termina por alguma dificuldade. É um amor que vai além da circunstância. Qual será a nossa resposta diante do amor de Deus? Qual será a tua resposta nesta noite diante da revelação de Deus na tua vida, da revelação da palavra? O problema é que nós não podemos fazer como a multidão de Jerusalém, que no domingo clamava: Hosana nas maiores alturas, Hosana aquele que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que nós não podemos fazer é como eles fizeram: ovacionaram, clamaram Jesus como rei, aplaudiram, louvaram, e na sexta-feira clamavam: crucifica-o, crucifica. E nós estamos, e cada vez que nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos automaticamente crucificando Cristo. Se eu digo que compreendo e que aceito Cristo como meu Senhor, e compreendo o sacrifício que Ele fez na cruz por mim, eu preciso e tenho que me esforçar para não viver na prática mais do pecado. Eu tenho que me esforçar para não envergonhar o Evangelho. Eu tenho que me esforçar para ser uma testemunha fiel e verdadeira desse Cristo que não poupou a sua vida por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. Se você entende isso, você vai se esforçar para viver segundo a palavra de Deus. Você vai se esforçar para viver segundo os princípios, da orientação de Jesus Cristo, segundo os ensinamentos dele. Que esta palavra ela fique guardada em nossos corações e que nós venhamos compreender que as pisaduras de Jesus foi por nossa causa. A humilhação que Ele passou foi por nossa causa. O que mais pesava em Cristo não era a cruz, mas eram os nossos pecados. E Ele passou aquilo sozinho, porque os discípulos o abandonaram, e em um momento Ele disse: Pai, por que me abandonaste? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso que o profeta Isaías diz justamente isso: sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem ter direção, sem ter pastor, sem ter orientador, mas através da morte e do sacrifício de Cristo, nos foi dada a possibilidade de andarmos não mais errante, mas agora acertar o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada em nossos corações. Quero convidar você a ficar em pé.